Com base nos dados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o IED, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, chegou a uma preocupante constatação. O desempenho dos alunos que esperam ser professores é inferior à média geral do país, que já é baixa. Para falar sobre esse tema, conversamos com o diretor do IED, Ernesto Faria. Olá, Ernesto, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua participação aqui. Ernesto, na sua visão, por que justamente os alunos com desempenho mais baixo são os que realmente se interessam em ser professores? Então, o que acontece? Não é questão dos alunos com desempenho mais baixo se interessarem, mas quem, numa escola, numa turma, o que os melhores alunos escolhem? As carreiras mais atrativas. A pergunta que foi feita no PISA é que profissão você espera ter aos 30 anos de idade? Então, a profissão que é esperada, você pensa, eu sonho com essa profissão e eu acho que eu posso chegar a essa profissão. Então, por exemplo, se você pensa na profissão de médico, na profissão de engenheiro, talvez alunos com desempenho mais baixo não cogitem essa profissão por achar que não vão conseguir. Porque é muito difícil o vestibular ou porque, enfim, não consegue, por alguma barreira, chegar a essa carreira. Então, o que acontece é que os alunos de mais baixo desempenho e de mais baixo nível socioeconômico acabam escolhendo algumas carreiras que não são tão atrativas. E a carreira de educação, pedagogia, as licenciaturas, estão entre elas. Então, essa é a questão, assim, de os melhores alunos que podem mais escolher não estão escolhendo a carreira docente. Faz sentido. E se pensarmos no aspecto financeiro, a carreira docente, ela não tem sido muito atrativa. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre qual é o perfil desses estudantes que ainda querem ser professores. Sim. Então, se a gente compara público e privada, por exemplo, tem uma proporção maior de jovens que estão na escola pública que esperam ser professores, na rede privada são muito poucos, porque a grande questão que pega é a questão socioeconômica mesmo. Então, por exemplo, alunos de mais baixo nível socioeconômico, em média, conseguem ter desempenho maior na escola e eles objetivam as carreiras mais atrativas. Então, medicina, engenharia, direito, jornalismo. E aí essa é a grande questão, assim, de como tornar a carreira docente mais atrativa, que passa por salário, mas passa por outras condições, principalmente condição da escola, e aí não só de infraestrutura, mas também de como a equipe da escola, gestor, coordenador pedagógico, a própria equipe da secretaria consegue ajudar esse professor a acreditar mais no papel dele. E o Brasil, ele é um caso assim totalmente oposto aos países que ocupam as primeiras colocações no PISA. Por exemplo, lá os estudantes com as melhores pontuações que querem ser professores, e aqui é o contrário. Por que isso acontece? Sim. Eu acho que vários desses países têm uma cultura da educação, de valorização da educação. Não só de valorização docente, mas valorização da educação, valorização da escola. Então, se acredita que a escola pode fazer a diferença na vida dos alunos. Então, se a gente olha para a Finlândia, se a gente olha para a Estônia, se a gente olha para a Alemanha, aqui, muitas vezes, a própria escola não acredita que pode fazer a diferença. Se a gente olha, por exemplo, questionários que são aplicados por professores e diretores, muitas vezes eles atribuem as dificuldades dos alunos à necessidade, ao perfil socioeconômico dos alunos, ao pai apoiar pouco, aquele aluno ser de baixa renda, sendo que a escola deveria acreditar no seu papel transformador. É lógico, tem vários desafios, é mais desafiador ensinar um aluno que tem pouco apoio dos pais, mas a escola deveria ter uma organização para engajar os pais, conseguir fazer a diferença. Isso passa pelo professor, mas também passa por uma gestão que apoia esse professor, pela Secretaria de Educação, e em geral o professor tem baixas expectativas por toda essa estrutura que não funciona, uma estrutura que funciona nos outros países e que gera essa valorização da carreira. Muitas vezes a gente fala de qual que é o percentual que espera ser professor, da população total, e a parte da média de como são esses alunos. Eu acho que as duas coisas são importantes, mas a gente buscou ressaltar a questão da média porque é super importante isso que a gente está falando aqui, o jovem chegar bem preparado para a formação inicial e para a formação continuada. E porque diz muito, até por causa desse aspecto da pergunta, de que profissão você espera, quer dizer, eu me vejo lá. E é bem preocupante quando a gente olha que os melhores alunos não se esperam, eles estão fugindo da carreira docente. Então isso é de grande preocupação. Então podemos dizer que ocorre uma defasagem no ensino superior. Sim, os alunos chegam com uma defasagem de aprendizado, porque os alunos que se tornarão professores, chegam com uma defasagem de aprendizado grande, e esse é um desafio porque, assim como a formação na educação básica, a formação no ensino superior também é deficitária no Brasil. Você tem algumas universidades que são melhores, mas mesmo as públicas não são tão boas assim. Na verdade, o que acontece é que já recebem alunos melhores, mas não faz tanta diferença assim. Então, é super importante porque, de fato, esse professor está preparado, ele chegar com uma boa formação e essa formação inicial no ensino superior e depois continuada, dá a ele os elementos para ele poder ser um bom docente. Dá para recuperar esse trabalho no ensino superior?
Dá, mas é mais difícil. Seria melhor se esse professor já chegasse mais preparado, não chegasse com tantos gaps de aprendizagem da educação básica. Ernesto, você comentou bastante sobre a gestão escolar. Gostaria que você falasse um pouquinho de qual seria o papel do gestor escolar em relação à educação nesse cenário brasileiro de hoje. Então, a gente está falando do desafio de um professor que chega com defasagem, né, de um jovem que chega com defasagem na formação inicial. A formação inicial tem problemas, a formação continuada muitas vezes não é efetiva, então um professor que chega em sala de aula com algumas dificuldades, que precisa de alguma formação. Além dessa formação, ele precisa de apoio para trabalhar vários aspectos, né? Porque o professor tem que trabalhar a disciplina, tem que ter gestão de sala de aula, tem que ensinar os conteúdos. E para ele conseguir fazer isso de forma efetiva, além da formação, ele precisa sentir o suporte da equipe escolar, o suporte da gestão escolar. Então, tanto do coordenador pedagógico, como do diretor escolar, como da própria equipe da secretaria que faz esse acompanhamento cotidianamente. E aí, tanto com ferramentas para ajudá-lo, quais são as dificuldades que ele tem, como com apoio cotidiano. Como que esse apoio cotidiano pode acontecer? Com o coordenador ou o diretor estando próximo, observando algumas aulas, conversando com o professor, refletindo com ele sobre o que tem funcionado, sobre o que não tem funcionado. Porque aí é importante colocar também que é o refletindo e não dizer, você fez isso certo e você fez isso errado. Mas tem que ser algo que ajude o professor a refletir e que não seja algo de cima para baixo, só apontando erros, que aí também não ajuda. Mas se a gestão busca desse suporte, é fundamental para, de fato, conseguir ter esse avanço no trabalho docente, porque os desafios são vários e a gente está falando de um professor, né, que não teve quando jovem não teve um bom resultado na educação básica, então a escola toda pensar como garantir o aprendizado dos alunos, isso é fundamental. Ernesto, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E os professores podem conferir a pesquisa completa no site do IED, www.portalied.com.br. Essas informações foram relevantes para você? Deixe seu like nesse vídeo, seu comentário e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima edição!